Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela AIP, através da minha amiga Elsa, que foi também minha aluna na Católica e que não me esqueceu. Agradecer as amáveis palavras do Dr. Lopes Rocha. Enfim, sou uma vítima da amizade dele e, portanto, temos que entender o exagero das suas palavras nesse contexto, o que naturalmente me toca e me cumpre agradecer. Como diria o Papa Francisco, espero que tenham tido um bom almoço. O tema que eu vou abordar vai ser um pouco maçudo e um pouco impróprio para depois do almoço, porque temo que possam passar pelas brasas. Eu trabalhei com um professor na Católica, que era o professor Paulo Sendin. Eu ia com ele a uns concertos na Gulbenkian, e ele dizia-me: a música é especialmente boa, não é quando nos faz dormir, mas também não é aquela que nos mantém acordado. Quando estamos assim nas brasas e tal, essa é que é a música perfeita. Enfim, espero conseguir alguma atenção para um tema um pouco maçudo, porque se trata de um tema um pouco técnico. Escolhi aqui um tema. Eu não sou capaz de falar sobre grandes temas como os meus precedentes oradores, enfim, de política legislativa, os grandes princípios, os grandes dramas da propriedade intelectual. Eu não tenho QI suficiente para essa dimensão e, portanto, tenho que me cingir um pouco a temas mais técnicos, mais de pormenor, mais, enfim, menos importantes. É um tema atual e que tem exatamente a ver com tudo o que temos aqui tratado. E é um tema que vai falar sobre ele nos tempos mais próximos, porque envolve a transposição de mais uma, e desta vez de veras complicada, diretiva de harmonização legislativa em matéria de direitos de autor, propriedade intelectual, a diretiva 2012-28-E, de 25 de outubro de 2012, que terá que ser transposta, se cumprirmos os prazos, até outubro de 2014. Portanto, temos mais de um ano para discutir estes temas e para tentar uma transposição adequada desta importante diretiva e para discutirmos este tema, porque é um tema de veras importante para a evolução do direito de autor no ambiente digital, no ambiente da internet, digamos assim. É um tema fulcral, um tema essencial. É o tema das obras órfãs. A designação é um pouco estranha, obras órfãs. Não sei se já tinham alguma vez ouvido falar sobre isto. Isto não tem nada a ver com a coadoção, nem outros temas que têm estado na berra, completamente diferente. Trata-se de obras, os alemães falam de obras abandonadas, digamos assim. Obras abandonadas. E daí os ingleses terem começado a chamar obras órfãs e nós temos adotado também essa terminologia. É a terminologia legal, inclusive. A própria diretiva fala de obras órfãs. As aspas aqui nesta exposição estão a mais. Elas resultam do facto de eu ter aproveitado uma exposição anterior à diretiva e, portanto, ter utilizado a expressão com aspas. As aspas caíram, entretanto, mas eu não tive o cuidado de as retirar aqui quando atualizei a exposição. É o que faz aproveitarmos os trabalhos anteriores. Obras órfãs, isto obriga-me a algumas considerações preliminares antes de propriamente esclarecer do que é que se trata. O direito de autor, como aqui vimos de manhã, esse é o grande drama, o direito de autor está concebido como um direito de exclusivo. Depois isso leva às tais confusões com o direito de propriedade. De facto, não tem nada a ver com direitos de propriedade. É um direito exclusivo, é um direito diferente do direito de propriedade. Portanto, atribui ao titular um poder
de permitir ou de proibir determinadas práticas em relação a um determinado bem, no caso, um bem imaterial, no caso dos direitos de autor. O direito de autor podia ser concebido de outra forma, podia ser concebido como um direito, por exemplo, a uma compensação. O autor, em vez de ter direito a autorizar ou a proibir determinadas práticas, determinados atos relativamente ao bem imaterial em causa, à sua criação, à sua obra, podia simplesmente ter direito a uma compensação, ou uma remuneração. Quem utilizasse a sua obra tinha que lhe pagar. Era uma possibilidade. Ele não teria o direito de proibir, não teria o direito de consentir, enfim, mas se alguém utilizasse sem o seu consentimento, teria que lhe pagar e mais nada do que isso. Era uma possível concepção também destes direitos. No entanto, o legislador há muitos anos, mais de um século, que optou pela via da atribuição dos direitos exclusivos. Os direitos exclusivos, portanto, pressupõem a tal autorização. Ou seja, eu não posso, por mais rico, poderoso que seja, utilizar uma obra de um autor, enfim, uma obra protegida, sem lhe pedir autorização. Isso é ilícito. Ainda que lhe pague tudo o que ele, enfim, possa ter direito em virtude dessa criatividade, dessa criação. Ou seja, eu não posso usar e pagar, e pagando, ficar isento de reprovação legal. Não há essa possibilidade. Eu preciso ter autorização prévia do autor para essa utilização. E, claro, isso, como estão a ver, ou que facilmente podem intuir, é um entrave tremendo à utilização das obras, porque eu tenho que encontrar os autores, os titulares dos direitos de autor, tenho que saber quem eles são e tenho depois que entrar em contacto com eles para obter essa autorização. Muito mais simples seria não ter que dar satisfações a ninguém, utilizava e depois que me mandassem a fatura e eu pagava. Era muito mais simples. Mas não é esse o sistema, não é esse o regime, a não ser para as obras órfãs. Como iremos ver, vai-se abrir uma janela de oportunidade, como agora se diz, relativamente às obras órfãs, neste sentido do direito a uma prestação ou de um simples direito a uma remuneração. Mas para a generalidade das obras não acontece isso. As obras, enfim, o incremento exponencial da utilização das criações de espírito humano na sociedade da informação. A sociedade da informação é alimentada, como sabem, de bens imateriais. Na internet, até ver, enfim, ainda não se transacionam coisas corpóreas. O que se transaciona na internet, o que circula na internet, é o que pode ser digitalizado, ou seja, ao fim e ao cabo, bens imateriais, coisas incorpóreas. E esse é o alimento, os tais conteúdos, descodificando, traduzindo, os tais conteúdos, são bens imateriais, são produtos da criação do espírito humano, que são a gasolina, que são o combustível da internet, que são o combustível da sociedade da informação. Não é? E isso tem crescido exponencialmente. Quer as formas de exploração, quer o tipo de obras, quer a forma como elas são utilizadas, etc. Portanto, a necessidade desse combustível para o negócio da sociedade da informação fez crescer o próprio combustível, digamos, a oferta do próprio combustível, nas mais variadas formas. E tornou, portanto, o direito de autor, portanto, tornou os bens imateriais e, por isso, o direito de autor, um tema que há 20, 30 anos atrás era uma questão académica, terciária, o direito de autor não tinha qualquer relevância. Ele vem para a ribalta, precisamente porque se torna o combustível de um importante negócio, que é todo este negócio que está envolvido na sociedade da informação. Ora bem, o que acontece é que este manancial enorme de bens imateriais, de obras, de criações do espírito humano,
enfim, são um pouco como as malas que se perdem no aeroporto de O'Hare, não é? Em Chicago, que formam os anéis de Saturno. Enfim, um pouco um universo enorme e desorganizado e perdido aí pelos confins, enfim, dos autores e dos produtores e dos publishers e eu sei lá, enfim. O número é imenso, as fontes são as mais diversificadas e remotas, e isso faz com que existam muitas obras, por estranho que vos possa parecer à primeira, está depois quantificado à frente, está aqui mesmo já, a British Library fez um estudo sobre isso, isso fez com que existam imensas obras que das duas uma, ou não se sabe quem são os autores, não se sabe ao certo quem são os autores, isso perdeu-se na memória dos circuitos, não sabem quem são os autores, ao certo, não sabem quem são os titulares dos direitos de autor, porque os direitos podem ter sido transacionados entretanto, não é? Ou não se sabem quem são os herdeiros dos autores, porque os autores podem ter falecido, também é normal as pessoas morrerem, não é? Cada vez mais tarde, mas enfim, também morrem, ficam os herdeiros. Portanto, não sabem quem são os autores, ou os titulares dos direitos de autor, ou sabendo-se quem eles são, esses autores, ou quem serão os hipotéticos herdeiros do autor, etc., por aí fora, os titulares dos direitos de autor, não sabem onde é que eles moram, não sabem onde é que eles estão. É difícil contactá-los, é difícil chegar à conversa com eles para obter a necessária, a indispensável autorização para a utilização dos seus contributos, das suas obras, como combustível desta enorme indústria relacionada com a sociedade da informação. Referem-se normalmente a obras que estão out of print, não sejam requisito, mas normalmente são obras que já não são editadas, são obras que não existem no mercado, digamos assim, e de facto isso é um manancial enorme de obras e isso constitui um enorme entrave à sua utilização legal, E, como digo, a sociedade da informação sempre necessitada de imenso combustível para queimar no seu negócio. E, portanto, existe aqui um pouco essa contradição entre o que é preciso e como chegar lá, digamos assim. Temos aqui uma dificuldade, ao fim e ao cabo, temos aqui uma dificuldade que o direito de autor, tal como está concebido enquanto direito exclusivo, coloca à sociedade da informação e à utilização das obras pela sociedade da informação, nomeadamente na internet. Segundo uma estimativa da British Library, mais de 40%, isto é uma estimativa que tem 2 ou 3 anos, mais de 40% das obras protegidas encontram-se nestas condições, nestas circunstâncias. E este número não tende a diminuir, este número tende a aumentar. Sobretudo através de criações colocadas em rede, sem autor, com pseudónimos, com autores anónimos, embora isto não sejam coincidentes, como eu lhe digo, as noções de obra órfã e de obra de autor anónimo ou pseudónimo, não são coincidentes as definições, mas o que é facto é que este imenso manancial de bens imateriais, de obras, de criatividade, não para de crescer e se calhar hoje já poderemos quantificar em cerca de 50% das obras utilizáveis estarão nestas condições. Serão obras órfãs, portanto, obras relativamente às quais é complicado obter autorização para a respectiva exploração. As causas, porque é que há tantas obras órfãs, vários motivos, não vou agora prender-me aqui, depois com certeza esta exposição estará na internet, enfim, aqui no site da conferência e poderão esmiuçar um pouco mais esses aspectos. Eu quero avançar para chegar à diretiva, que é efetivamente o que aqui me traz. Existem também diversas soluções para resolver este problema
das obras órfãos. Desde logo, uma solução seria transformar o direito de autor de um direito de exclusivo num direito a uma remuneração. Seria uma revolução no direito de autor. À parte essa revolução, porque damos por suposto que estamos a trabalhar no âmbito do direito de autor tradicional, outras soluções têm sido apontadas, como a criação de uma exceção de uso automática para as obras nestas circunstâncias. Portanto, para as obras órfãos, pura e simplesmente haveria uma exceção ao direito de autor, essa autorização seria livre, etc. Podia ser uma via. Podíamos também fazer um sistema de antecipação da queda destas obras no domínio público. Como sabem, o direito de autor mantém-se por 70 anos pós-mortem autoris. Nós podíamos dizer, bom, se não se encontra o autor e ao fim de 12 meses de buscas damos o direito de autor por extinto, caducaria o direito de autor nessas circunstâncias, mesmo que não tivessem passado 70 anos. Bom, mas o problema é que nós não sabemos, relativamente a muitas obras aqui em causa, quem são os autores. E, portanto, também não sabemos quando é que eles morreram, não é? Enfim, seria complicado. Mas era também uma hipótese antecipar a queda do domínio público destas obras. Instituição de um regime de licenças legais, enfim, há várias soluções. A questão é saber se essas soluções são compatíveis com, nomeadamente, obrigações internacionais assumidas pelos Estados, nomeadamente dos Estados da União Europeia, nomeadamente são compatíveis com o que está previsto na Convenção de Berna, no Acordo de TRIPS, na Diretiva sobre o Direito de Autor na Sociedade da Informação, etc., que são, enfim, o nosso suporte legal do direito de autor tradicional. Seria complicado ir por qualquer destes caminhos apontados como possíveis soluções. Daí que tenha surgido um compromisso no âmbito da União Europeia que levou a esta diretiva 212/28/UE, no sentido de tentar compatibilizar, enfim, a utilização destas obras com os quadros tradicionais da proteção do direito de autor. Enfim, o número 2 desta diretiva dá-nos uma definição, no modo geral, já aqui expliquei, obras órfãs são aquelas em relação às quais nós não temos possibilidade de determinar quem são os autores, os titulares dos direitos de autor, ou sendo sabido quem eles são, não temos forma expedita de os contactar, com vista a obter a respectiva autorização. É, de modo geral, a definição que também nos é dada pela diretiva de obra órfã, ou obra, digamos assim, perdida, abandonada, como queiram entender. Esta diretiva é uma diretiva, digamos assim, muito restritiva, uma diretiva minimalista. E minimalista em três direções, digamos assim. Uma diretiva cautelosa, prudente, é um compromisso, porque naturalmente há aqui este conflito que ficou patente hoje de manhã, aqui nesta conferência, o conflito entre, enfim, os titulares dos direitos de autor, sobretudo os mediadores, enfim, entre o autor, criador e o público, digamos assim, a indústria da cultura, não é? Que é que tem mais peso que o próprio autor, que o próprio criador individual, naturalmente. Portanto, temos, de um lado, os interesses da indústria da cultura e temos, do outro lado, o interesse do utilizador, do consumidor, que agora é um consumidor ativo ou proativo, tal pro-consumer, ou como lhe queiram chamar. Enfim, esse conflito de interesses foi aqui latente, evidente, hoje de manhã. E esta diretiva não está fora deste conflito de interesses e tenta aqui uma solução, mas que é uma solução, de facto, restritiva, cautelosa, digamos assim. Não é uma diretiva que vá num sentido maximalista, etc. Não, é pelo contrário, é uma diretiva cautelosa e minimalista. Por um lado, no que diz respeito ao objeto, que tipo de obras? Que tipo de obras é que estão aqui em causa?
Que tipo de obras é que estão aqui em causa? O âmbito de aplicação previsto no artigo 1º, número 2 a 4 da diretiva. Bom, dito assim de uma forma simples, temos que ser rápidos, depois podem ver isso com mais pormenor na própria diretiva. Só estão aqui em causa obras literárias. Obras literárias significa obras que se expressam por uma linguagem, não são obras da literatura. Obras literárias, enfim, sentido técnico, não é? Sentido do direito de autor. Obras cinematográficas, obras audiovisuais, fonogramas e videogramas. E, naturalmente, por acidente, aquelas outras obras, por exemplo, artes plásticas, que estejam contidas numa qualquer deste tipo de obras, por exemplo, nas obras literárias, pode haver uma reprodução de uma gravura, etc., por aí fora. Nessas circunstâncias também, por exemplo, artes plásticas, as obras de artes plásticas teriam, mas só incidentalmente, digamos assim, consequentemente, também abrangidas pelo âmbito de aplicação desta diretiva. Mas, em princípio, portanto, a diretiva restringe a sua aplicação às obras literárias, às obras cinematográficas, obras audiovisuais e depois no capítulo dos direitos conexos aos direitos sobre os fonogramas e os videogramas. Portanto, quanto ao seu âmbito de aplicação, é, desde logo, um âmbito de aplicação restritivo. Não se aplica a todo e qualquer tipo de obra, por exemplo, obra de arquitetura, está fora, naturalmente, do âmbito de aplicação desta diretiva. Depois, os requisitos também são uns requisitos bastante estritos, mas eu queria avançar aqui para o regime, depois volto aos requisitos, para dizer quais são as três linhas de força que orientam esta diretiva do ponto de vista do seu caráter restritivo. Por um lado, o âmbito de aplicação, que é um âmbito de aplicação limitado, e depois também no que diz respeito às soluções que consagra. As soluções que consagra são exceções que são apenas exceções ao direito exclusivo de colocação à disposição do público dessas obras, portanto, o direito de colocar, dito de uma forma simples, a obra na internet, e uma exceção ao direito de reprodução, mas só no que seja estritamente necessário para servir a exceção da colocação à disposição do público. Portanto, também aqui, no que diz respeito ao regime, às opções tomadas para o tratamento destas obras órfãs, a diretiva é bastante restritiva. Ela consagra exceções, são exceções limitadas a determinados poderes incluídos no direito de autor, no caso, basicamente, o direito de colocação à disposição do público e o direito de reprodução apenas no que seja necessário para a colocação à disposição do público. Por outro lado, estas exceções têm, do ponto de vista subjetivo, beneficiários contados. Ou seja, esta diretiva permite certas utilizações em via de exceção para certo tipo de obras, mas quando praticadas apenas por certo tipo de pessoas, no caso, por certos tipos de entidades. Basicamente, não é? As bibliotecas, não é? Lendo aqui o número 1 do artigo 1º, a presente diretiva diz respeito a determinadas utilizações de obras órfãs por bibliotecas, estabelecimentos de ensino e museus acessíveis ao público, bem como por arquivos e instituições responsáveis pelo património cinematográfico ou sonoro e organizações de radiodifusão de serviço público estabelecidas nos Estados-membros, etc. E, nova limitação, conquanto estas instituições prossigam interesses públicos. E é, portanto, neste quadro, que é do ponto de vista objetivo, que é do ponto de vista objetivo do âmbito, que é do ponto de vista do regime, que é do ponto de vista subjetivo dos utilizadores autorizados na base destas exceções, temos, portanto, uma diretiva que é bastante restritiva na utilização das obras órfãs no âmbito da sociedade da informação, portanto, sem necessidade de autorização
prévia do titular dos respectivos direitos de autor, portanto, uma solução, depois com um contacto mais em pormenor, lendo a diretiva, que estará também disponível, poderão confirmar isso mesmo. Tudo isto balizado ainda por cima por um requisito de utilização no interesse público, por parte destas entidades. Tudo isto nos conduz, portanto, a uma solução muito limitada e muito restritiva para o tratamento deste tipo de obras. Isto, naturalmente, torna a solução uma meia solução e, sobretudo, uma solução insatisfatória para outras instituições que, naturalmente, eram as mais interessadas neste tipo de exceção, nomeadamente as Googles e os motores de busca, etc., por aí fora, que não foram totalmente esquecidos na diretiva, mas que não são destinatários, digamos assim, diretos da diretiva. E digo que não foram totalmente esquecidos porque, de facto, a diretiva prevê no artigo 6, número 4, e no artigo 21 e 22 dos considerandos, subliminarmente, que estas atividades daquelas entidades que eu referi, prosseguidas no tal interesse público, etc., por aí fora, possam ser realizadas através de parcerias público-privadas e, portanto, envolvendo aqui outros agentes que não aqueles que estão referidos diretamente na diretiva. Uma forma hábil de abrir aqui uma janela a outros interesses que, todos sabemos, eram os interesses primeiros que justificavam um regime para este tipo de obras. Muito obrigado. Obrigado.